As sociedades limitadas representam uma das formas empresariais mais adotadas no Brasil, em decorrência da sua estrutura flexível e da limitação da responsabilidade dos sócios ao valor de suas cotas. A responsabilidade dos administradores nas sociedades limitadas tem sido um tema amplamente discutido na seara do direito societário, sobretudo nas situações de insucesso comercial. Importa destacar que esse tipo de sociedade empresarial diferencia-se das demais, pois os seus sócios respondem apenas com o capital integralizado da sociedade, possuindo então uma responsabilidade limitada, de onde deriva seu nome. Salienta-se que os sócios, mesmo estando protegidos, visam atingir o sucesso. Logo, é fundamental que dentro de estruturas internas de sociedades como esta, exista o papel do administrador, que, inserido na diretoria, possui o objetivo de controlar e decidir pelo melhor da empresa. Desta forma, iremos analisar as hipóteses de uma eventual responsabilização dos administradores no contexto do insucesso comercial das sociedades limitadas. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Me chamo Matheus e vou começar a desenvolver a temática das sociedades limitadas no direito brasileiro. Bom, as raízes históricas da sociedade limitada se encontram na Revolução Industrial e nas transformações econômicas que a sucederam. Naquele contexto, se tornou necessário um novo tipo de empresa que oferecesse uma maior segurança, uma maior proteção aos empreendedores, o que seria viabilizado por meio da limitação de sua responsabilidade, e também que oferecesse uma maior flexibilização e uma desburocratização da constituição e do desenvolvimento da atividade empresarial, diferentemente do que acontecia com as sociedades anônimas, por exemplo, que tinham regramentos muito mais rígidos, digamos assim. No Brasil, então, em 1919, por meio do Decreto 3.708, foi instituída a Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, que seria o embrião do que é a sociedade limitada. Hoje em dia, as sociedades limitadas são regradas pelo Código Civil, que em seu artigo 1052 define as sociedades limitadas como aquelas nas quais a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Sem a pretensão de esgotar todos os dispositivos do Código Civil que disciplinam a instituição e o funcionamento das limitadas, é importante aqui desenvolvermos melhor dois conceitos fundamentais, que são o capital social e as cotas. Bom, o capital social pode ser compreendido de maneira sucinta como conjunto de bens, sejam eles móveis, imóveis, etc., valores pecuniários ou mesmo direitos transmitidos pelos sócios da sociedade limitada por meio do ato ao qual se dá o nome de integralização de capital, bens a partir dos quais a sociedade limitada vai poder ser instituída e desenvolver as suas atividades. As cotas, por sua vez, podem ser entendidas como o quinhão que cabe a cada um dos sócios no capital social da empresa, que vai ser definido a partir da contribuição dada por cada um dos sócios à empresa quando de sua constituição para que pudesse ser integralizado o seu capital social. Além disso, antes de falarmos da administração das sociedades limitadas, que é o cerne do nosso trabalho, vale a pena comentar também dois dispositivos do Código Civil, que são, primeiro, o artigo 1053 caput, que prevê que as sociedades limitadas, na omissão do capítulo, desse capítulo, né, o capítulo 4, devem ser regidas pelas normas da sociedade simples. Então, por imposição legal, no que não houver disciplina específica para sociedades limitadas, haverá
a disciplina das normas atinentes à sociedade simples. E, por outro lado, o parágrafo único do artigo 1053 prevê que o contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, nesse caso, não se trata de uma imposição legal, mas de uma faculdade, né, uma possibilidade dada aos sócios de, quando da instituição da empresa, quando da feitura do contrato social, optarem por relegar a disciplina de certas questões à legislação que rege as sociedades anônimas. Mas não é uma imposição legal, tampouco uma obrigação dos sócios. Bom dia, colegas. Me chamo Heraldo Santana e minha fala versará sobre a administração nas sociedades limitadas. O Código Civil de 2002 trata da matéria nos artigos 1060 a 1065, utilizando de forma complementar, os artigos 1010 e 1021, que versam justamente sobre a administração das sociedades simples. Em relação às pessoas que podem ser designadas como administradores, o Código Civil de 2002 inovou em relação ao Decreto 3708 de 1919, que regia a matéria anteriormente, de modo que passou a ser possível a instituição de administrador não presente no quadro societário. Também, hoje, não há limites sobre a quantidade de administradores que podem ser designados. Em relação aos impedimentos, que são trazidos no parágrafo 1º do artigo 1011, a lei determina que não poderão ser administradores aquelas pessoas condenadas cuja pena vede, ainda que de forma temporária, o acesso a cargos públicos, ou indivíduos condenados por crimes como crime falimentar, suborno, concussão, peculato, crimes contra a economia popular e quintos como crimes contra o sistema financeiro nacional, dentre outros. A legislação espaça também veda a designação como administrador de magistrados, membros do Ministério Público, servidores públicos em geral e militares. Embora haja divergência doutrinária sobre a possibilidade de designação de pessoa jurídica para a administração, não há vedação legal estrita nesse sentido. O administrador, sim, terá poderes executivos para a administração geral da empresa. Dentre o exercício das funções próprias de administrador estão atos condizentes com o objeto social da empresa, bem como os poderes de gestão interna da sociedade. Sobre as funções de gerência e execução de um administrador, o contrato social poderá dispor de forma diversa a lei sobre a atuação administrativa, de forma a restringir ou ampliar as balizas estabelecidas no Código Civil de 2022. Em geral, o administrador deverá agir de forma proba e com cautela, sendo seu dever a prestação de contas no final de cada exercício financeiro. Estão excluídos dos atos de gestão dos administradores aqueles exclusivos de deliberação do sócio, como modificação do contrato social, atos de incorporação, fusão, dissolução da sociedade, por exemplo. Sobre as formas de instituição, nomeação do administrador, seja esse terceiro ou sócio, são instrumentos hábeis para a sua designação, tanto o contrato social, seja no momento da formação da própria empresa ou modificação posterior, bem como o ato em separado, que não faz parte do contrato social. Todavia, existem diferenças importantes em relação ao quórum necessário para a instalação de administrador sócio e não sócio, sendo também um critério utilizado a integralização ou não do capital. Assim, em resumo, nós teremos os seguintes cenários. O administrador sócio poderá, bem como o administrador não sócio, poderá ser instituído no ato constitutivo da sociedade, que deverá ser feito de forma unânime, bem como o administrador sócio poderá ser instituído em ato separado através da votação utilizado o critério da maioria simples do capital social. Já no caso do administrador não sócio, feita sua instituição em ato separado,
ele será feito antes da integralização, mediante a aprovação de 2/3 dos votos dos sócios. Nesse caso, será um voto para cada sócio. Se for administrador não sócio depois da integralização do capital, aplica-se o critério da maioria simples do capital social. Da mesma forma, a instituição no contrato social, para administrador sócio e não sócio, e nos casos de destituição dos administradores. Importante esclarecer que as cotas, os diferentes tipos de cotas, poderão influenciar na base de cálculo, no denominador do caso, para designar a maioria. Assim, cotas de tesouraria ou preferenciais, aquelas sem direito a voto, não deverão ser computadas para efeito de cálculo da capital social nas deliberações que utilizem tal critério. Bom dia, gente. Meu nome é Guilhermo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a responsabilidade dos administradores no caso de insucesso da sociedade limitada. Tema central tanto no direito societário quanto na governança corporativa. Para começar, é importante destacar os deveres extracontratuais a qual o administrador está estrito, tal qual como o dever de diligência, resgatado no artigo 153 da Lei de Sociedades por Ações. Esse dever determina que os administradores atuem com cuidado, zelo e boa-fé na gestão dos negócios, representando os interesses dos acionistas e da sociedade. Contudo, o grande desafio está em delimitar os contornos dessa responsabilidade, especialmente em situações que envolvam decisões empresariais de risco. Bom, para esse estudo eu trouxe um caso particular, que foi o que aconteceu com a Sadia em 2008, que foi a decisão da Comissão de Valores Mobiliários no processo administrativo sancionador 18 de 2008. Nesse caso, discutiu-se o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores sob a ótica do monitoramento. Basicamente o que acontecia, falando rapidamente da situação, o que eles faziam é que eles não controlavam muito bem a situação do hedge deles. O hedge é o que mais ou menos estabiliza a moeda deles. E eles faziam essas operações sem a devida diligência e o zelo que uma operação monetária internacional dessa forma deveria ter. Então, verificada essa inobservância por parte dos administradores da Sadia, a decisão trouxe luz à responsabilidade desses gestores e colocou em voga a discussão sobre a aplicação da chamada Business Judgment Rule, que é uma regra criada no direito americano. Essa teoria prevê que os administradores não podem ser responsabilizados por decisões tomadas de forma honesta e bem intencionada, ainda que os resultados sejam prejudiciais. No Brasil, esse conceito encontra respaldo no inciso 6º do artigo 159 da Lei de Sociedades Anônimas, o que permite ao juiz avaliar se o administrador agiu de boa-fé no cuidado da companhia. Além disso, a responsabilidade dos administradores é regida por 3 pilares principais. O dever de diligência, como eu já informei, o dever de lealdade, previsto no artigo 155 e 156 da referida lei, e o dever de informação, no artigo 157. Esses deveres não só balizam a conduta dos administradores, mas também determinam situações em que eles podem ser justamente responsabilizados. De acordo com o seu artigo 158, a regra geral é que o administrador não responde pessoalmente pelos atos praticados no exercício regular de sua função. Contudo, ele pode ser responsabilizado em 2 hipóteses: quando age com culpa ou dolo, violando a lei ou o estatuto social. Inclusive, muita parte da doutrina fala de que o administrador só poderia ser responsabilizado se existir previsão concreta de tal responsabilização no estatuto social da sociedade. E também quando ele é conivente ou negligente em relação aos atos ilícitos de outros administradores. Importante isso também. Ainda no âmbito da Lei 6.404/76, há dispositivos que tratam da responsabilidade solidária dos administradores, como eu estava falando antes. Por exemplo, o inciso 4º do artigo 158 estabelece que, se o administrador tiver ciência das irregularidades e não informar a Assembleia Geral, ele será responsabilizado solidariamente. No contexto das sociedades limitadas, o artigo 1011 do Código Civil também é fundamental. Ele determina que os administradores devem empregar o mesmo cuidado e diligência que utilizaria na gestão de seus próprios negócios. Por fim, é importante destacar que, para que haja responsabilização do administrador, ele não pode ser empregado, pois empregados não podem ser responsabilizados pelo risco do empreendimento. Dessa forma, seus bens não podem ser utilizados para adimplir obrigações da sociedade, salvo nos casos de responsabilização pessoal de acordo com os casos da lei. Em resumo, a responsabilização dos administradores é uma coisa complexa que ainda vem sendo discutido pela grande parte da doutrina no Brasil. Não existe uma resposta definitiva sobre qual é o escopo dessa responsabilização,
mas podemos ver que ela pauta-se principalmente em dois pilares, que é as responsabilidades extracontratuais, o dever de zelo, de informação e lealdade, e também justamente a relação ao elemento subjetivo da culpa, que é justamente caso ele haja com imperícia, negligência, ou ele omita certas coisas dos sócios. E uma coisa importante também de ressaltar é que no momento que o balanço patrimonial é aprovado em assembleia, já não existe mais uma possibilidade da responsabilização dos administradores, porque foi justamente aprovada pelos sócios. Então você tem, toda vez que existe um aceite das funções dos administradores, já não existe mais a possibilidade de responsabilização única do administrador, pois a empresa também deveria ser responsabilizada nessa situação. Assim, por meio do presente trabalho, buscou-se discutir as problemáticas que envolvem a responsabilidade do sócio pelo insucesso comercial da sociedade limitada. Inicialmente, no capítulo 2, traçou-se um panorama histórico acerca desse tipo societário, a fim de compreender a sua criação em resposta às transformações decorrentes da Revolução Industrial, as vantagens que ele trouxe para os empreendedores e a sua instituição no direito brasileiro por meio do Decreto número 3.708, de 1919. Em seguida, passou-se ao exame das sociedades limitadas no direito brasileiro. Para tanto, à luz da doutrina especializada, foram examinados os dispositivos do Código Civil que disciplinam esse tipo societário, desenvolvendo-se a discussão a respeito da formação da empresa, da integralização de seu capital social e das cotas societárias. No capítulo 3, então, foi discutida a administração da sociedade limitada. Nesse sentido, com base nos dispositivos do Código Civil e em regramentos administrativos, a gente passou a tratar da figura do administrador, abordando tópicos como as formas de instituição, designação e destituição, a aptidão para o seu desempenho, bem como as vedações previstas em lei para o exercício da função. E aí, no capítulo 4, abordou-se a problemática da responsabilidade do administrador pelo insucesso comercial da sociedade limitada. Desse modo, foram elucidadas questões como a natureza dessa responsabilidade e os requisitos para os desdobramentos dela. Obrigada.